boa intenção não significa nada se a gente faz algo que é contra a vontade de Deus. E eles tinham uma ordem expressa de que a arca da aliança não seria carregada sobre boi, sobre carro, sobre nada. Ela tinha que ser carregada sobre o ombro ali dos levitas, principalmente da família ali de Coate, dos coatitas. Seria levada por eles essa arca. E aí quando eles estão se direcionando com essa arca num carro novo, o boi dá uma tropeçada lá e a arca pende. E usar com toda a boa intenção de querer ajudar e não deixar que a arca caia no chão, ele põe a mão na arca para segurar a arca, para ela não pender, né? E na hora que ele põe a mão na arca, ele morre. Que tragédia, isso muda o coração. Olha só o que Davi sentiu, lendo no parágrafo do livro, na página 705, quando diz: mas chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e teve a mão nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Um súbito terror caiu sobre a multidão jubilosa. Davi ficou espantado e grandemente alarmado, e intimamente pôs em dúvida a justiça de Deus. Duda? Eu queria comentar exatamente sobre isso que o tio Cleiton está falando e sobre mais um ponto logo a seguir. Primeiro, Uzá, eles sabiam que não deveriam colocar a arca de Deus em cima dos bois. Então aí já foi um pecado deles, porque Deus já havia instruído eles o que eles deveriam fazer. E quando ele foi lá e colocou a mão na arca do Senhor e ele morreu, as pessoas ficam com muita dó, né? Pensando, nossa, coitadinho dele, só colocou a mão na arca, queria ajudar para que a arca não se estragasse, para que a arca não quebrasse. Mas o que as pessoas não sabem é que Deus já havia dado a instrução. Deus já havia falado o que deveria ser feito e que eles não deveriam colocar a mão, nem mesmo olhar para a arca. Por isso que a arca era coberta com um pano por cima. Só os descendentes de Arão que poderiam fazer esse manuseamento de levar a arca, de transportar ela e até mesmo às vezes de olhar para ela. E isso aconteceu, um relato que lembra essa história é dos filisteus, porque os filisteus, quando eles pegaram a arca do Senhor, eles tocaram nela e viram a arca, mas eles não morreram por causa disso. Mas Deus é justo, ele não ia matar os filisteus por causa que eles tinham pegado a arca e eles não sabiam da ordem do Senhor. Eles não tinham essa instrução que os israelitas tinham. Eles não sabiam da santidade. Eles não sabiam de nada, então o Senhor tinha que ser justo para com eles também. E também uma coisa que a tia Paulinha falou foi sobre Mical, que era filha de Saul, que quando ela vê ali Davi chegando, que estava dançando e cantando perante o Senhor, ela fica brava com ele, vai em direção a ele e diz assim: que bela figura o rei de Israel está fazendo, mostrando o seu corpo para as servas dos empregados. E ela repreende a Davi. E Davi, ele disse que ele estava louvando o Senhor e que aquelas mulheres, elas iriam honrar ele mais do que a sua própria esposa. E ali, depois disso, Mical, ela nunca teve filhos desde aquele momento, ela não teve mais filhos. E o que eu achei muito, muito forte foi que Mical, ela ficou, vamos dizer, com um pouco de ciúmes dele também, né? Ela não esperou nem ele chegar à sua casa, ela foi em direção a ele, correndo, e falou com ele. E que as pessoas usam esse verso, tanto o verso quanto de Miriam também, para dizer que pode dançar e que eles podem se alegrar diante do Senhor, fazer aquela festa toda, mas esse louvor, essa dança aqui era muito diferente das orgias que tem hoje. No livro diz que as pessoas, elas usam isso para justificar os seus atos e que elas podem sim dançar, que elas podem sim fazer essas coisas, porque as pessoas que venceram na vida, que Miriam, ela fez isso, que ela era uma mulher de Deus, Davi, ele fez isso também. Então, eles justificam o seu pecado com esses versos de que eles dançavam, então eles também podem dançar. Eu preciso fazer uma pergunta, Duda, para essa sua consideração muito boa, Deus te abençoe. Quando estamos ouvindo ou prestando um culto a Deus e algo não está certo naquele culto, algo vai desonrar a Deus, vocês acham que nós podemos parar todo o culto para repreender aquilo ou podemos dizer assim: deixa eu terminar para não ferir A nem B? Respondam.
Vamos, escola. Eu quero ouvir vocês. Maria está dizendo, temos que parar o culto, repreender na hora. Espera aí, mas a gente faz isso? Sim ou não? Não. Mais vezes a gente não faz. Por quê? Não causar constrangimento. Não causar constrangimento, em consideração a pessoa, Júnior disse aqui. Eu quero agradar a homens. Que mais? Não tem coragem também. Porque a gente não tem coragem. Que mais, gente? Para não atrapalhar a ordem do culto, né? Esse tipo de coisa. Assim. Não é inimizade, né? Mas vai ter uma contenda na igreja. Vai ter uma contenda para não Deixa casar. eu Comentar uma coisa com vocês. Dudinha, então uma coisa, quando Deus vai lá e toma essa posição tão séria, um homem morreu porque estava fazendo uma coisa que sabia que estava errado e não podia fazer. Não é isso? Ele sabia, mas às vezes a gente pensa assim, Deus não vai levar em consideração. É só um detalhe, a gente não pensa isso? É só uma coisa, não tem problema. Vocês sabem de quem era a culpa do homem ter morrido? Além do homem que não levou em consideração isso? Quem não repreendeu? Porque essa é uma coisa muito séria, muito delicada. Quando nós tomamos uma posição diante de algo que nós deveríamos pensar, raciocinar, nos posicionar e não nos posicionamos. O Senhor Deus, que coisa engraçada, parece que Deus não se importou com a alegria que o povo estava falando. Estraga prazeres, veio aqui destruir nossa alegria. E intimamente até Davi ficou, eita, que injustiça, estava tão bonito, não foi? Estava tão bom, olha só. Intimamente ele pensou isso ou não pensou? Talvez até umas coisas piores. E aí o que acontece? O Senhor Deus, então, toma uma posição diante de todos para não morrerem quantos? Para não morrerem todos. E quando eu penso nisso, chega a me dar uma dor no coração, porque nós estamos numa posição de liderança. Uma posição de liderança, para não morrerem todos. Que difícil. Que difícil é liderar. E nós podemos ver que realmente ele tinha essa luz, mas ele não aproveitou, não usou de maneira correta essa luz. E quanto mais luz as pessoas têm, isso não significa que essa pessoa é especial, só significa que ela tem mais responsabilidades também. E os castigos mais terríveis virá sobre os que tiveram mais luz, mas abusaram das advertências divinas. Abusou da advertência divina. Deus já havia deixado tudo de maneira certa. Ele só precisava seguir, mas ele abusou. E como a professora Maísa falou, Deus enviou o juízo a uma pessoa para no futuro não ter que enviar a dezenas, a milhares. E pela morte de Uzá também, irmão David, a gente vê no livrão que vem dizendo assim a morte daquele homem levando o povo ao arrependimento poderia impedir a necessidade de infligir juízo sobre milhares. Pela morte de um, Deus agiu com misericórdia com milhares. E também se viu como juízo até mesmo para Davi. E depois da morte de Uzá, Davi começou a examinar mais as leis, para que assim não venha infligir as mais pequenas. Às vezes nós precisamos de uma grande inflação, ou então de uma grande pena, até mesmo com nós, para que a gente possa reconhecer o nosso erro e querer mudar. A gente precisa ter essa necessidade de observar bem antes de dar um passo, para que depois a gente não se arrependa. Que fala que Deus ele permite, que a gente caia em pequenos erros para evitarmos que a gente caia em maiores erros.